Quando um cliente recebe dois orçamentos, um de R$ 1.000 e um de 1.500, é muito fácil simplesmente pensar que tem um mais caro e um mais barato, né? Obviamente. Mas existe uma informação que os dois números não mostram. O que essa pessoa acreditava estar comprando dessas duas empresas, note que é o mesmo produto, uma de 1.500 e uma de 1.000. O que essa pessoa acredita estar comprando por esse valor antes de saber o valor. Porque se para ela as empresas entregam a mesma coisa, um por 1.500 e um por R$ 1.000, então os R$ 500 começam a pesar mais. É por isso que eu acho que é muito precipitado dizer que o preço foi o maior problema, sabe? Em muitos casos, ele só tornou visível um problema que já existia, só que ainda não era muito bem explicado, muito bem discutido. Já falei isso nos últimos vídeos e hoje eu vou trazer uma nova perspectiva para isso, tá bom? Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Moisés Origo. Nesse canal eu falo sobre posicionamento de marcas pessoais no mundo digital e a criação de conteúdo nas redes sociais. E hoje eu vou continuar essa saga falando dos preços, tá certo? E como que ele comunica o valor da marca, o valor dos produtos. Quando um possível cliente recebe um orçamento, ele não chegou ali do zero. Aconteceu alguma coisa antes dele chegar até ali. Ele teve pequenas trocas com a sua marca, né? Teve os pequenos pontos de contato. Talvez ele tenha visto o seu perfil, talvez ele tenha lido a sua bio, ou visto o seu portfólio, independente do que você entrega, se você é um fotógrafo, se você é um designer, se você é uma social media. Se você cria conteúdo, ele viu seu conteúdo nas redes sociais, por isso que é muito importante estar presente nas redes sociais. Ou seja, antes de ele receber o orçamento, ele já havia formado uma percepção sobre aquilo que você faz. O orçamento ele chega depois dessa história, já tinha esse início de história, certo? E aí o orçamento veio depois. Eu acho que, assim, tomando por mim, eu dou tanta importância. Eu tenho dado, né? Eu estou fazendo esses ajustes no meu estúdio e por isso que eu estou trazendo esse conteúdo, porque aqui eu trago o que eu vivencio. Então, eu sinto que a gente dá muita importância para o momento da passagem de orçamento, sabe? Para o envio da proposta. E aí a gente parece que esquece de tudo que vem antes do envio da proposta, de toda a troca, né? De toda a construção de rapport, todas aquelas etapas que já é venda, né? Mas toda a construção da percepção do público, a gente esquece disso na hora de passar o orçamento. Porque pensa na seguinte situação, eu vou falar aqui sobre uma situação do meu cotidiano. Eu vendo identidade visual, é um dos produtos do meu estúdio. Inclusive, se você tiver interesse, clica aí no link, vou deixar o link aqui na descrição. E aí, imagina que tem um design que cobra R$ 1.000 e um que cobra R$ 200. 200. Tem gente que cobra menos que isso. Eu já vi uns anúncios aí. Se para um cliente os dois fazem a mesma coisa, os dois entregam logo, paleta, tipografia, enfim, a mesma coisa. Ele vai olhar aquilo e pensar, tá, os dois fazem basicamente a mesma coisa. Obviamente. E aí chega a passagem dos preços, né? Um de R$ 1.000 e o outro de apenas R$ 200. E aí existe inevitavelmente a comparação. Por que eu pagaria R$ 800? É 800? Sou ruim de conta. R$ 800 a mais pela mesma entrega. Agora imagina a seguinte situação. O primeiro que passou R$ 1.000 e o outro que passou R$ 200. Antes disso, o cliente tinha acompanhado os dois, certo? Imagine que o primeiro criava conteúdo ali nas redes sociais dele, trazia uma perspectiva diferente do segundo. Ele falava sobre o processo criativo dele de logo, ele mostra como é que acontece as reuniões, ele mostra o que vem em cada etapa, que vem o briefing, eu vou falar como é a minha entrega, tá? E aí, com base no briefing, eu monto ali a paleta de cores com a tipografia e envio para o cliente revisar, para aprovar a tipografia e a paleta de cores. Só depois de aprovada, eu faço o esboço, o rascunho do logo com o ícone, trazendo o conceito da marca e envio para o cliente revisar. Logo, conceito da marca, ícone, entendeu? Tem todas essas etapas. E em qualquer dúvida que o cliente tenha durante esse processo, que durar aí 15, 20 dias, eu vou... Não termina aqui não, viu, gente? Ainda tem o envio do material em vida real, né? Que é a aplicação do material nos mockups. E tem a questão do manual da marca. E tem uma reunião para ensinar como que a marca cria vida, né? No mundo real, seja nos conteúdos, seja nos impressos, seja em algum produto, se o cliente quiser aplicar. Enfim, eu faço esse atendimento totalmente personalizado para o cliente, né?
Tem um cliente que não precisa de nenhuma reunião, já tem cliente que precisa, e aí eu faço uma reunião, faço duas, faço três, contanto que esteja dentro da entrega e que a entrega não mude totalmente, né? Porque uma coisa é a pessoa chegar com um pensamento, fazer um briefing com um pensamento, e aí no meio do caminho a pessoa mudou e quer fazer outra coisa totalmente diferente. Então, assim, é outra marca. Imaginar que o primeiro design faz isso no conteúdo. Ele mostra a entrega dele, ele comunica como realmente acontece a entrega dele, e não apenas os entregáveis. Tá pegando? Não é só o entregável, é toda a entrega, é todo o processo. Geralmente, quando a gente entrega um serviço, a gente tem muita dificuldade de mostrar o processo da entrega. A gente só mostra a entrega em si, o resultado. Mas é muito importante a gente mostrar todo o processo, porque isso justamente constrói a percepção do que é entregado, do valor da entrega em si. Imagina que esse primeiro profissional que passou o orçamento de 1.000 tem tudo isso, né? E aí o cliente vai e percebe que não é só uma logo, que não é só uma paleta de cores, que não é só uma tipografia. E aí, quando ele vai pegar o orçamento de R$ 1.000 e comparar com o de 200, ele não vai comparar a mesma entrega, tá entendendo? Não é uma entrega versus a outra entrega. É uma entrega mais completa, mais robusta, mais esmiuçada versus uma entrega mais superficial. Entendeu? E aí isso evita coisas que eu fazia até certo tempo e eu estou trabalhando nisso, estou melhorando, que é a gente querer justificar o preço. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, ou tá aí para sair, que é a gente enviar a proposta e aí a gente fica querendo justificar, fica querendo dar desconto, fica querendo entregar 2, 3 bônus, às vezes bônus que não tem nada a ver com a entrega, que o cliente não vai nem usar, e aí a gente fica querendo se validar, sabe, constantemente. Isso é muito louco, mas nem precisa, sabe, porque o cliente sabe o que que ele foi pegar, ele mostra. Se ele precisar de um bônus, a gente vai conseguir ver, a gente vai conseguir perceber na troca, na conversa. Por exemplo, bem recentemente chegou uma médica que me encontrou através do meu conteúdo, inclusive criem conteúdo. Não sei se vocês perceberam, eu comecei falando aqui de preço, já estou falando agora de posicionamento nas redes sociais. Porque tudo a gente tem que entender que uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente está no mundo digital, não tem como a gente ficar sem criar conteúdo. Não tem. Você pode criar conteúdo ali estrategicamente, você pode não se expor tanto, caso você não goste, mas você tem que falar sobre o seu trabalho. E aí ela me encontrou através do meu conteúdo. Só tenho 50 seguidores, gente. Só 50 seguidores. E ela me encontrou. Preencheu o pré-briefing, que eu deixo lá no meu link da bio. Já falou qual era a projeção que ela pensava, que ela tinha separado para esse investimento. E aí deixou o contato dela e eu chamei ela no WhatsApp, né? Eu pequei pela demora, porque eu demorei muito para chamar ela e aí ela acabou fechando com outra pessoa. Mas a gente teve uma troca legal, eu conversei com ela, e aí eu entendi que ela queria uma identidade visual, mas, inclusive, eu acho que eu vou ajeitar o meu pré-briefing, que ela não tinha falado, mas isso também a gente vê na troca, né? Antes de passar o orçamento, que ela estava começando ainda a atender, ela tinha acabado de sair da faculdade e ela estava começando a atender no particular. E aí eu consegui identificar que ela precisava, para além de uma identidade visual, de toda uma estratégia de marca, de posicionamento nas redes sociais, porque ela tinha só um perfil pessoal, ela era só uma estudante de medicina. Não vou falar aqui para não ficar muito óbvio o segmento dela, mas ela já atendia já no outros hospitais e nesses lugares assim de emergência, sabe? E aí ela queria abrir um espaço particular para ela atender no particular. E aí eu entendi que ela precisava estruturar as redes sociais dela, que ela precisava criar o conteúdo para então entender qual conteúdo estava atraindo mais pessoas, qual conteúdo estava convertendo mais o público. E claro que a identidade visual vai ajudar nisso, né, na identificação. Mas percebe que tem todo uma triagem para entender o que ela precisava. E aí, nesse caso, eu iria ofertar um bônus de quê? Eu iria ofertar o bônus do meu estudo de análise de perfil, análise de mercado. No caso, ela não tem ainda um perfil. Mas análise de mercado, identificar os riscos, as oportunidades no mercado, o local, né, o terreno, o local físico onde ela está ali inserida, o contexto.
Enfim, e isso faria sentido, porque eu entregaria junto com a identidade visual, né? Mas enfim, eu demorei muito para fazer, porque esse mês tem sido meio corrido, graças a Deus. E aí acabou que perdi, mas estamos aí, né? É muito bom manter o contato com o público. Enfim, quero terminar esse vídeo fazendo uma reflexão que é: antes do cliente perguntar o preço, o que ele já conseguia perceber de mim? Qual ponto de contato ele já tinha passado, sabe? Qual que era o funil? Aqui entra o funil, né? Por qual funil ele entrou no seu processo comercial? Aqui entra também a questão de um processo comercial bem estruturado, porque o momento de passar o orçamento não é para ser o momento em que o público, o possível cliente, descobre que o seu trabalho vale aquele valor, sabe? Vale a pena. Não é para ser. Essa construção, ela inicia muito antes da passagem do orçamento. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de dar um like, de se inscrever no canal para apoiar, tá bom? Estou criando aqui conteúdo sobre posicionamento de marcas, criação de conteúdo. Agora estou falando sobre construção de percepção de marca, que vai impactar diretamente no preço, né, nas vendas. E se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, dá um like e comenta aqui abaixo ideias para os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima.